o veganismo ele entra como você meio que tirar os seus prazeres de primeiro lugar e colocar mais ali o que você acha que é correto ou não. Dessa questão, por exemplo, tem pessoas veganos que acham que tem que mostrar esses vídeos dos animais fortes. E às vezes criticam, mas essa pessoa é muito leve, é muito compreensiva. Cara, cada um tem o seu estilo. E não tem uma pessoa que consegue mudar o mundo inteiro. Cada Nunca. grupo se identifica com determinada pessoa. Eu diria mais, a gente só vai ser humano de verdade quando a gente estiver preocupado em melhorar a nossa consciência, Sim. individualmente. Eu acho que o veganismo vem naturalmente quando a gente busca melhorar a nossa consciência, você não acha? Porque... Não sei, eu conheço muito vegano que é muito ruim. Sim. Não como diretamente. Pessoa, que é miserável, sim. que é... Então, assim, eu não me permito mais classificar pessoas por escolhas. Sim. Do tipo assim, de direita é isso, de esquerda é aquilo, de centro é não sei o quê, é vegano é isso, é carnívoro é isso. Entendi. Porque eu acho que tem todos os tipos. Todo tipo. Talvez eu falei... pessoas carnívoras que são extremamente maravilhosas, generosas, maravilhosas, amam animais. Exatamente. Que você fala, né? Mas assim, tratam animais, pelo menos pets, de uma maneira assim que você fala, nossa, mas, né? Como é que pode? Mas ok, eu não vou refletir por eles, eu não vou questionar, porque eu acho que todo mundo tá aqui para evoluir. Sim. Uns vão mais rápidos ou não. De repente, tem gente mais evoluída que come carne mais evoluída que a gente. Sim. Eu não vou nem ousar dizer que é melhor ou pior. Eu acho que é uma escolha, e uma escolha da tua consciência com você. Sim. Eu digo assim, não que todos os veganos eles sejam mais evoluídos, eu acho que ninguém é mais evoluído que ninguém ali, cada um tem que sempre estar buscando melhor. Exatamente. Eu digo mais no sentido, por exemplo, quando a gente vai buscar essa melhoria espiritual de consciência, o veganismo ele entra como você meio que tirar os seus prazeres de primeiro lugar e colocar mais ali o que você acha que é correto ou não. Então é mais nesse sentido, não que seja todo mundo... Não que todos são assim, mas você vai refletindo, isso aqui é gostoso, mas eu também acho que isso é o certo. Então, você vai acabar escolhendo mais essa questão de consciência do que o prazer primitivo. Eu entendi teu ponto de vista, total. Mas eu acho assim, toda vez que o ser humano tende a ter dois circuitos cerebrais muito fortes. Um que é o do medo, manteve a nossa sobrevivência. Sim, total. A gente foge do perigo, instintivamente. E outra é da busca do prazer. Que quando a gente era muito primitivo, a única coisa que tinha era fazer sexo. Sim. Para reproduzir. Então, na realidade, é sobrevivência e reprodução, se a gente for botar em última instância. O grande barato é que com os recursos tecnológicos, a gente não precisa mais de tanta proteção, né? De outros animais, por exemplo, e a gente não precisa, os animais precisam de proteção. Exatamente, inverteu, E a gente não precisa tanto, a gente não tem só o sexo mais como possibilidade de prazer e reprodução, até isso. O que acontece é que esse instinto, se não for visto, ele começa a gerar vários outros prazeres, que geram os vícios. Sim. Né? Comida, drogas... drogas em geral, estou falando desde cigarro até as drogas mais pesadas. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não entender que nós somos esses animais, nosso cérebro, nós não somos nosso cérebro. Nosso cérebro, nós somos a nossa consciência, que sabe que isso ocorre, que sabe como essa maquinazinha funciona. A gente não tem como intervir. Mas a maioria das pessoas não pensa nisso. Exatamente. Eu acho que a gente pode... tentar ajudar as pessoas a refletirem sobre isso. Eu acho que a gente tem que sempre abrir possibilidades. Sim. É isso que eu estou falando. E aí elas vão fazendo as escolhas que acharem melhor. Porque na realidade a gente não faz nunca pelo outro. Né? A gente não pode deixar de usar uma droga pelo outro. E tem os estoicos falam isso, os filósofos estoicos, que... bastante. Que você só é verdadeiramente livre, não é fazer o que quer, é quando você tem o domínio sobre seus desejos. Então, se eu tenho um desejo, por exemplo,
eu tenho um desejo de comer só chocolate. Tudo bem, você pode, vai lá e come. Mas a minha liberdade é quando eu tenho esse desejo, mas eu faço a opção de não comer. Aí que eu estou dominando a minha consciência, o meu plano físico. E no começo é difícil, mas depois vem uma sensação muito boa, que é o que eu senti também. Cara, eu gosto tanto de carne, mas eu não vou comer. Não, é o meu desejo, mas eu tô optando por outro caminho. Que é você ter o controle da tua matéria, né? E não se deixar levar pelo geral. Sim. Né? Pela massa. E isso que acontece, por exemplo, que até alguns veganos acabam, e eu até falo isso porque as pessoas às vezes têm uma impressão má dos veganos. O vegano, eu tô fazendo isso aqui, então eu sou melhor que os outros. Aí é o caminho totalmente errado, porque uma que você vai afastar as pessoas, você não é melhor que ninguém. Você teve ali um controle específico, mas às vezes, igual você falou, às vezes a pessoa come carne, tem muitas outras questões que ela faz também. Não quer dizer que um é melhor que o outro. São opções de nível de consciência. Exatamente. Te faz bem poder fazer isso. Olhar para os bichinhos e olhar como irmãos mesmo, assim, de alguma maneira. E o que você falou, por exemplo, das épocas, antigamente também, talvez realmente a gente precisou comer carne e tudo mais, mas hoje em dia é totalmente diferente. Não só a gente não precisar de carne, como a forma que os animais são tratados. Então hoje é uma industrialização da vida. Os animais, eles são ali produtos, igual um celular. Se o celular tá quebrado, você joga fora, você troca ali. Não tem uma... A partir do momento que um animal vira um produto, ele não é considerado uma vida, que sente dor, frio, medo. Então, tem várias questões ambientais também, que hoje em dia, acho que mais de 80% da área desmatada da Amazônia é por causa do gado. Ou plantar soja para o gado comer. Que as pessoas falam, mas a soja também, mas é soja para virar ração. Não tem tanto vegano assim comendo soja, né? Não tem. Então, as questões que a gente tem que trazer as informações e acreditar que as pessoas talvez possam mudar um dia. Mas, é o que eu sempre penso, por exemplo, a escravidão durou mais de 200 anos, se eu não me engano. A primeira pessoa que foi contra não viu a escravidão ser abolida, mas ela teve um papel muito importante para isso acontecer. Então eu penso sempre nisso, assim, as mudanças são lentas? São, mas estou fazendo o melhor que eu posso fazer. Isso é o mais importante para mim. Talvez um dia, daqui não sei quantos anos, as coisas mudem. Séculos, né? Exatamente. Ok também, porque aquilo que eu falei é uma postura... com a tua consciência. Sim. Em relação à carne, por exemplo, antes da agricultura era quase impossível não comer carne. Sim, não tinha o que comer, basicamente. Porque você não tinha o sistema de plantação. Sim. O sistema de família só se constitui a partir da agricultura. Sim. Porque aí aquele grupo forma uma família que agora tem que tomar conta daquela terra, todo mundo tem que se unir para plantar, para colher. Né? A própria escravidão também. Né? Sim, com certeza. Então, assim, eu entendo que teve uma época que a gente não podia, né? Era o bicho que estava ali, matava, comia. Sim. Sem tempero, sem nada. Nossa Senhora. Né? Exatamente. Mas nós já estivemos lá. Ou os nossos antepassados. Com certeza. E fizeram tudo direitinho, por isso que a gente está aqui hoje. Sobreviveram. Claro. Né? Passaram seu gene e sobreviveram. Agora... depois da agricultura, tudo começa a mudar. Sim. Né? Porque você pode prever o que se planta, as estações do ano, o que se colhe. Exatamente. Então, assim, é uma mudança. Tem opções. Você passa a ter opções.